Irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias no capítulo 15 de Romanos. Romanos, capítulo 15. Vamos ler desde o verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Vamos até aqui por enquanto. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, confiadamente, nós depositamos mais uma vez a nossa vida diante de Ti, nossos corações e mentes e a Tua palavra, pedindo ao Senhor que estenda mais uma vez Tua mão bondosa e cheia de misericórdia, interpretando Tua palavra pelo Teu Espírito aos nossos corações. Carecemos dela mais do que carecemos do pão diário. Por isso, Senhor, alimenta-nos, nós te pedimos. Dependemos de Ti e esperamos em Ti. E oramos no Teu precioso nome. Amém. Meus amados irmãos, é claro que o capítulo 15 de Romanos, ele segue uma sequência natural do capítulo 14. Não só porque o texto original não é dividido em capítulos e versículos, como é do conhecimento de todos os irmãos, mas é uma carta corrida. Não só por isso, mas porque o assunto, ainda aqui, entrando no capítulo 15, permanece o mesmo do capítulo 14. Só que é claro, o falar do Espírito Santo está prosseguindo nessa carta inspirada por ele através da pena de Paulo. Então, esses primeiros versos vão nos trazer duas lições muito significativas ainda sobre o tema maior que estamos considerando nessa etapa final, que são os relacionamentos. Consagração, Romanos 12, de 1 a 2. Serviço, versos 3 a 8. 7 classificações gerais de serviço. E a partir do verso 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, relacionamentos. Até o final do livro. Então, olha o que é dito aqui. Vamos colocar atenção aqui mais uma vez. Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Interessante essa ousadia de Paulo em colocar dessa maneira. O que ele está chamando de fortes aqui? Aqueles então que, assim terminou o capítulo 14, veja lá, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então o que Paulo está dizendo é que a robustez da nossa vida de união com Cristo, ou de nossa vida da fé, é que nos dará condições de sermos então fortes no juízo, não é? Fortes na conduta, fortes no nosso posicionamento, claros, convictos, com uma consciência assentada em paz diante do Senhor, naquilo que escolhemos fazer ou não fazer, guarda um dia ou não guarda um dia, come isso ou não come aquilo, como já foi tratado no capítulo 14. Então Paulo chama isso de nós que somos fortes, que temos isso muito claro, muito definido, não é? Muito assentado em nosso coração, muito claro em nossa consciência, em nossa compreensão, certo? Então ele diz, nós que somos fortes, veja qual deveria ser a atitude. Olha a sequência do versículo. Devemos suportar as debilidades dos fracos. E aqui está a chave. Não agradar-nos a nós mesmos. Nós estávamos conversando aqui antes do início desse tempo, quando o pecado entrou no coração do homem, lá na origem, ele mergulha
o homem para dentro de si mesmo. Muito mais do que mergulhar o homem nas coisas externas, né? O que chamamos então de o mundo e as coisas, enfim, que são atrativas externamente, ele mergulha o homem para dentro de si. Então, o pecado, a entrada do pecado, tornou o homem o centro do universo. E ele nunca foi o centro do universo e nunca será o centro do universo. Então, duas vezes você vai ver nesses 3 versículos que lemos a expressão agradar a si mesmo. Uma está aqui se referindo a nós, né? Não agradar-nos a nós mesmos. E no versículo 3, o modelo máximo do homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, né? E que viveu uma vida definida por essa nota aí, olha, verso 3. Porque Cristo também não se agradou a si mesmo. No capítulo 4 de João, no verso 34, ele vai dizer: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. No capítulo 6 de João, no verso 38, ele ainda é mais enfático. Ele diz: eu desci do céu. Ele está dizendo qual é o propósito da encarnação. Por que o verbo se fez carne? Por que ele desceu do céu? Por que ele deixou sua glória? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então vamos fazer, com a ajuda do Senhor, 2 coisas aqui. Uma totalmente relacionada a Cristo e uma totalmente relacionada a nós. Usando esses 3 versos como base para o que vamos fazer. Primeiro, esse verso 3, irmãos, nos leva quase que imediatamente para o texto de Filipenses capítulo 2, que é exatamente o texto mais extenso e explícito para falar sobre esse fato de Cristo não se agradar a si mesmo. Sabe por quê? O ato de Cristo não agradar-se a si mesmo não começou na terra. O ato de Cristo não se agradar a si mesmo começou na eternidade. Não buscando seus próprios interesses, não buscando manter por direito a sua glória pessoal. Ele nunca se esvaziou da sua divindade. Nunca, nunca. Do contrário, nós não teríamos redentor nenhum. E nem dos seus atributos. Nunca. Senão ele deixaria de ser Deus. Mas ele se esvaziou da sua glória. Então, vamos a Filipenses 2, mantendo esses 3 versículos de Romanos como um pano de fundo. Riquíssimo texto. Graças ao Senhor, bastante conhecido de todos nós. Mas a palavra de Deus é infindável, não é? Então vamos ver o que mais nós temos aqui para uma pequena meditação. Filipenses capítulo 2. Nós já lemos pela manhã os versos de 1 a 4, que também tem a mesma nota. A nota de buscar os interesses de outros, considerar outros superiores a si mesmo. Verso 3, não ter cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros. Isso exige exatamente o que nós estamos lendo em Romanos. É claro, não é? Se nós buscarmos agradar a nós mesmos, como nós vamos praticar essas coisas? Como nós vamos considerar outros superiores a nós? Como nós vamos preferir outros em honra antes de nós? Nunca. Não é? Porque então, no nosso entendimento, nós somos o centro. Centro do universo e centro de tudo. Então o verso 5 de Filipenses 2 sugerem muitos autores, muitos mesmo, muitos eruditos, que isso aqui era um cântico da igreja cristã primitiva. Imagina a beleza disso. A igreja nascendo, a igreja sendo nutrida, não é? A igreja crescendo, milhares e milhares de almas se convertendo, e eles tinham então, muito provavelmente, esse texto como um cântico. Que vergonha, irmãos, quando nós pensamos nas coisas que têm sido cantadas hoje. Não é? Quando nós imaginamos nossos irmãos, a igreja nascente, cantando isto aqui. Que tem tudo a ver com a glória, a beleza, a dignidade, a divindade, a humanidade do Senhor Jesus. É uma contemplação de Cristo cantada, não é?
Hoje, irmãos, infelizmente, sem dúvida, é a maior parte dos cânticos, da cristandade em geral, né? Não estou me referindo aos nossos, mas da cristandade em geral, os cânticos são antropocêntricos. É para mim, de mim, por mim, tudo é para mim. A cruz é para mim, Cristo é para mim, Deus é para mim. Não é? Então esse eu, ele está assustadoramente, doentiamente no centro. Então, verso 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento. Olha só, quando nós comparamos esse texto com o nosso texto base que estamos meditando, de Romanos 15. Mantenha, por favor, os dois textos abertos aí. Olha o que diz nesse capítulo 15. Um pouco mais depois de meditarmos em Filipenses, nós chegaremos lá. Olha o verso 5. Ora, o Deus de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Não é? Só que não terminou o versículo, certo? É o mesmo sentir de uns para com os outros. E o que vai governar, o que vai dominar, qual é o padrão, qual é o parâmetro do sentir que nós devemos ter uns para com os outros? Qual é? Segundo Cristo Jesus. E para que nós saibamos, então, qual é o parâmetro desse sentir que devemos ter uns para com os outros, então precisamos de Filipenses capítulo 2. Olha lá. Tende em vós o mesmo sentimento. Como na verdade a palavra aqui no original é a derivada de froneu, que fala de mente, de pensamento, mais do que sentimento. Então seria adequado traduzir esse verso: tende em vós o mesmo pensamento. Ou tende em vós a mesma mente, que houve também em Cristo Jesus. Qual é a mente de Cristo Jesus? Pois, olha o pois aí, vai explicar qual é a mente de Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo. Palavra importante, que denota que esse Cristo que foi conhecido em carne, ele é o verbo eterno de Deus. Ele subsiste como Deus. Sempre subsistiu como Deus, porque ele é Deus. Então, subsistindo em forma de Deus. A palavra para forma é morfe. Morfe. A mesma que nós lemos em Romanos 12, 2, acrescentado de um prefixo, metamorfo, ou transformai-vos. Lembra? Ou transfigurai-vos, como já explicamos. É a mesma palavra usada para o monte da transfiguração, aplicada para nós agora. Transfigurai-vos pela renovação da vossa mente. Então esse morfe, forma, é a palavra usada aqui. O que significa exatamente morfe? Olha como ela é bonita, irmãos. Não estamos interessados aqui em tecnicidades, certo? Estamos interessados em contemplar nosso Senhor. Então olha o que significa subsistir em forma, em morfe de Deus. Não é só questão de uma aparência externa. Vou tentar explicar com uma figura. Se você vê uma abelha voando, você viu uma determinada forma, certo? Então você identifica e diz o quê? É uma abelha. Se você viu uma borboleta, é outra forma. Você não olha para uma borboleta e diz, é uma abelha. Porque as formas são diferentes. Agora o ponto importante aqui. A forma, o morfe, como o grego usa a palavra, não se refere apenas à forma externa. Se refere a uma forma externa que é verdadeiramente indicativa de uma natureza, de uma realidade interior. Muito além de forma externa, não é? Então, digamos, a borboleta tem aquela forma porque há uma natureza nela, que é a natureza de borboleta, que gerou aquela forma. Quando ela era uma larva, vamos pensar, ela não era uma borboleta, ela era uma larva. E por que essa larva não se transformou em abelha? Por quê? Porque essa larva tem a natureza da borboleta e não da abelha. Então, quando essa larva se transforma na forma de borboleta,
Essa morfe, essa forma, é uma identificação da verdadeira natureza desse inseto. Então, quando diz que o Senhor Jesus subsiste em morfe, em forma de Deus, o que está dizendo? Está dizendo que essa é uma indicação da verdadeira natureza que ele possui. Qual a natureza que ele possui? Divina. Ele é Deus. Então, subsistindo em forma de Deus. Não, prosseguindo, julgou como uma usurpação o ser igual a Deus. Parece claro que esse texto tem dois sentidos, né? Um já está aí. O Verbo eterno, esse que não se agradou a si mesmo, nossa chave que buscamos lá de Romanos 15, né? Não agradou-se, Cristo não se agradou a si mesmo. Então, ele não julgar como usurpação igual a Deus significa, ele não considerou que ser Deus era algo equivocado, que ele é menor que Deus. Então ele deveria deixar essa posição, porque na verdade ele é menor que Deus. Ele não tem a glória que Deus tem, ou Deus o Pai, pensemos assim. Não, ele não julgou uma usurpação, ele não está usurpando nada, ser igual a Deus. Ele não está usurpando a glória de Deus como Lúcifer tentou. Por que ele não está usurpando? Porque ele tem a glória de Deus. Ele é o resplendor da glória. Ele é a imagem do Deus invisível. Não é? Então olhe a beleza desse texto, meus amados irmãos. Começamos a contemplar Cristo na eternidade, né? Antes de contemplá-lo na carne e antes de contemplá-lo na cruz. Se não vemos a grandiosidade dele na eternidade, e por consequência a grandiosidade da humanidade dele, o Deus que se fez homem, então não temos o valor adequado da cruz, não é? E nem teremos o valor adequado do trono. Porque quem está no trono agora? O homem, Jesus Cristo, varão aprovado por Deus. A âncora de nossas almas, segura e firme, e que penetra além do véu, não é? Então olha esse trajeto da eternidade para o esvaziamento da vida de um homem, para o esvaziamento da vida de um servo, para o trono da glória. Então nossos irmãos cantavam isso. Eu imagino como que eles cantavam. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Uma outra maneira de traduzir essa expressão aí do texto original, conforme os eruditos vão nos ajudar. Talvez você tenha assim na sua versão. Ele não julgou que ser igual a Deus era uma posição que ele devia se aferrar, se agarrar a qualquer custo. Dizendo, eu tenho esse direito, eu sou Deus, eu tenho a glória de Deus, eu sou o filho de Deus, e dessa condição eu não abro mão. Ele poderia fazer? Claro. O direito dele. Ele é quem é, ele é Deus. Ele é o Filho unigênito. Mas ele não julgou ser igual a Deus uma condição e uma posição a qual ele devesse se apegar. Como que dizendo, ninguém tira minha glória de mim. Ele disse outra coisa. Ele disse, ninguém tira minha vida de mim. Eu espontaneamente a dou, a entrego. Então tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós formos regulados por isso, em outras palavras, se a vida de Cristo crescer em nós, e nós então estivermos sendo regulados por isso, acabaram-se todos os problemas. Acabou. Porque nós temos a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Não tem ciúmes, não tem contendas, não tem disputas, não tem carnalidades, só tem serviço uns aos outros, esvaziamento, amor, entrega. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Como? Da sua divindade? Nunca. Se esvaziou da sua glória. Dos direitos que ele tinha de ser adorado como Deus. Esvaziou dos seus direitos, esvaziou da sua glória, mas não se esvaziou da sua natureza e nem dos seus atributos.
Não vamos confundir as coisas. E ele assumiu a morfe. De novo a mesma palavra. Olha que lindo esse texto. Se nós temos no verso anterior essa morfe, forma de Deus, nós temos no verso 7 essa morfe, forma de servo. O mesmo Deus é o Deus servo. Nosso Senhor Jesus no trono hoje, meus irmãos, além de ser o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, ele ainda é, sempre será, o servo dos servos. Nós falávamos um pouco de manhã, vamos retornar a esse pensamento. O que o Senhor Jesus fará nessa linha de pensamento que estamos considerando aqui agora? O que ele fará conosco por toda a eternidade? O que nós falamos de manhã? Ele estará e continuará eternamente nos servindo. Como que ele estará nos servindo? Ele estará dando de si, dando a se conhecer, comunicando mais da sua glória e beleza para nós, criaturas limitadas, embora glorificadas, como falamos pela manhã. Então ele está se dando, e servir é dar é servir. Ele continuará nos servindo para sempre. Sabe por quê? Porque ele não tem apenas forma de Deus, ele tem forma de servo. E essa forma de servo está tão entranhada nele como a forma de Deus. É o que ele é. Quando ele lavou os pés dos discípulos, na posição mais baixa, o que ele deixou claro? Não foi isso? Vós me chamais o Senhor, o Mestre e o Senhor. E eu o sou. Eu sou. E sendo eu, então, aí ele inverte as expressões. Sendo eu o Senhor. Propositalmente ele inverteu, porque ele quer colocar o Senhor primeiro. Vocês me reconhecem como Senhor e eu sou o Senhor. O Senhor de todos. Então, se eu sou o Senhor e o Mestre e vos lavei os pés, então vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por que ele fez isso? Porque ele tem forma de servo. E lembra o morfe? Porque essa forma que ele tomou quando toma a toalha e a bacia é verdadeiramente indicativa externamente do que ele é internamente. Não perca isso de vista, irmão. Ele não fez isso para ser um modelo, um exemplo. Ele fez isso porque ele é o que ele é. Para ele não houve nenhuma dificuldade em tomar aqueles pés lá, naquela condição, não precisa nem dizer, né? E lavá-los um a um, calmamente. De todos, inclusive de Judas. Não é? Porque ele tem a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens. Semelhança, aqui se refere a quê? A isso mesmo, essa aparência. Quem olha para ele não tem nenhuma dificuldade de dizer, é um homem. Né? Não se parece com nada que não seja um homem. Então, semelhança de homens. E reconhecido, olha isso, em figura humana. A palavra para figura aqui é esquema. Temos a nossa palavra também no português, esquema, né? Figura humana. Olha aqui, algo mais. No verso 7, o que lemos? A si mesmo se esvazia. No verso 8, o que lemos? A si mesmo se humilha. Não é? Duas expressões combinadas, lindas. Ele é quem fez os dois. Aqui não está escrito assim, olha, Deus o esvaziou. Deus o Pai. E Deus o Pai o humilhou. Não é? Está dizendo a si mesmo, ele se esvaziou. Primeira etapa do esvaziamento. Do trono da glória, sendo Deus, forma de Deus, para a humanidade. Um tremendo esvaziamento, se limitando em todos os sentidos. Não é? Não viveu utilizando o seu poder divino para si próprio, eventualmente segundo a direção de Deus. Por isso ele orava, senão não precisava orar para nada, certo? Já teria conhecimento de tudo, implantado dentro dele. Não foi assim. Foi um bebê que teve que ter os cuidados da mamãe, trocar suas fraldinhas, aprender a ler, crescer. Um homem. E orar, para aprender a conhecer o caminho de Deus, o tempo de Deus, o modo de Deus, o que fazer, onde ir, com quem falar. Não é? Madrugadas, noites em oração. Para tudo. Homem. Nós adoramos esse homem. Esse homem está no trono da glória. Esse homem é o Senhor dos senhores. Esse homem é o varão aprovado por Deus. Esse homem rompeu os grilhões da morte.
Esse homem está no lugar mais elevado do universo. Que maravilha, meus irmãos. E a segunda etapa do esvaziamento. Sendo homem, ele podia viver como um homem normal, com a sua dignidade, com seus direitos, com a sua reputação. Não? Todo homem tem isso. Tem dignidade, direitos, reputação, né? Mas não, ele esvazia a segunda vez. Sendo homem, reconhecido em figura humana, ele se faz servo de todos. O mais baixo. Sabe, irmãos, tem 4 cânticos do servo em Isaías. 4. O último deles é o maior. Vai de Isaías 52, verso 13, até Isaías 53, verso 12. E ele fala desse esvaziamento do nosso Senhor. E sabe o que é dito no capítulo 52, versos 13 a 15? Que esse que é o Filho de Deus, esse que é o mais exaltado, elevado e sublime. Palavras que lá são utilizadas. É dito que reis pasmaram-se diante dele. Porque o rosto dele estava tão desfigurado, deformado, machucado, são os termos que são usados lá, que nem parecia um homem. Agora vamos pensar. Vamos pensar quem é esse. Esse é aquele que tem o rosto que todos os anjos, com toda a glória que eles têm, adoram. Essa é a pessoa que deixou essa posição para viver entre nós, como um homem aprovado por Deus, que foi tratado assim por homens, que com um só olhar ele poderia exterminá-los. Sem nenhuma palavra, nem um gesto, só um olhar. Ele poderia fulminá-los. Porque ele é o resplendor da glória, Filho de Deus, o autor da vida, o criador e sustentador de todas as coisas. Então o texto vai dizer que eles o esbofetearam, eles cuspiram nele, eles o machucaram, eles o deformaram. Isaías entra no capítulo 53 descrevendo a ele. Já tinha dito no capítulo 50 que eles arrancaram as barbas dele. Você lembra desse outro cântico do capítulo 50? Os homens naquele tempo todos usavam barba, era uma figura de virilidade, de masculinidade. Natural para os homens usarem barba. Quando Nosso Senhor foi exposto assim, eles arrancaram as barbas dele. Não foi com faca, não, foi com a mão. Arrancaram suas barbas. Além de esbofetearem-no. Então, uma das versões que traduz o texto original, King James, por exemplo, que inclusive tem em português, você vai ver escrito que ele estava tão deformado, tão machucado, que ele nem mesmo parecia um homem. A si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo. Meus amados irmãos, esse homem, no Getsemane, antes que toda essa humilhação iniciasse, sem compreensão dos caminhos divinos, Pedro queria impedir isso. E saca sua espada para tentar impedir que o Senhor fosse à cruz, decepando a orelha daquele servo do sumo sacerdote. O Senhor pede que ele embainhe a espada. Embainhe a tua espada. E fala como que a todos, não só a Pedro. Ele diz, vós não sabeis que se eu quisesse, ou se eu pedisse, meu Pai me enviaria agora mais de 12 legiões de anjos. Uma legião contém entre 6.000 a 10.000 homens. Legião romana. 12 legiões de anjos são milhares de anjos. Né? Mais de 100.000 anjos. Se eu quisesse, diz o Senhor. Mas ele pergunta assim, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Meus irmãos, cada um de nós está sentado aqui com a Bíblia aberta e ouvindo a palavra do Senhor, porque ele falou isso.
Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. E não só ele me resgataria como homem aqui desse caminho da cruz, como ele destruiria esse império romano, que significaria nada diante de 12 legiões de anjos poderosos, não é? Nós estamos aqui hoje reunidos, porque ele disse para Pedro, embainha a tua espada, porque eu vou beber o cálice que o meu Pai me deu, até a última gota. Cristo não se agradou a si mesmo. Aí o texto de Romanos 15, nosso texto base, vai dizer assim, pelo contrário, está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, esse texto continua assim, vamos concluí-lo. A si mesmo se humilhou, verso 8, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que, outro lado do caminho, né? Após o sofrimento da cruz e a vitória sobre o túmulo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Deixa eu parar aqui mais um pouquinho, para colocar uma coisa que me parece muito linda, para você pensar. Você se lembra que em João 12, Nosso Senhor disse assim, eu quando for levantado, essa palavra, da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Lembram-se? A palavra para levantado lá é uma determinada palavra grega. Levantado. Aqui em Filipenses, nós temos essa mesma palavra, só que ela é precedida de um prefixo, que tem o sentido de elevar de uma maneira infinitamente superior. Sobre-elevar, vamos usar esse termo. Por isso que nós temos a tradução aqui. Deus o exaltou, mas não só exaltou, exaltou sobremaneira. Algumas versões dizem soberanamente. Então olha quando colocamos esses dois versos juntos. Nosso Senhor dizendo em João, apontando para a cruz, ele dizendo, quando eu for levantado da terra, como objeto de escândalo, para aqueles judeus que o viam, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, levantado da terra, cumpriu a sua missão, obediente até a morte, morte de cruz, terminou isso, cumpriu a sua missão, agora Deus faz o quê? Deus o Pai não apenas o levanta, como ele foi levantado da cruz. Você está entendendo? Mas agora na sua ressurreição, Deus o Pai o hiperlevanta. Porque não só o levanta a uma posição, digamos que ele tinha antes como homem, mas ele o levanta a uma posição que ele, como homem, nunca teve antes. Deus o eleva até, como homem, Deus homem, até o trono da glória, até a majestade do céu. Por isso Hebreus vai dizer, ele está no trono da majestade nas alturas, à direita da majestade nas alturas. Então Deus o hiper elevou, o elevou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, que nome é? Significa Jeová é o Salvador, na pessoa desse homem aí, Jesus. Se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, se o nosso Senhor Jesus, esse que não se agradou a si mesmo, esse que viveu essa vida que viveu como homem, esse que foi sobreelevado por Deus nessa posição de glória, se ele rasgasse o céu hoje e mostrasse o seu rosto para o mundo, o que ele vai fazer quando ele vier, provavelmente após arrebatar a sua igreja, seus santos, seus vencedores, então ele se manifestará em uma vinda visível, todo olho o verá, como dizem outras escrituras. Sabe o que aconteceria? Esses poderosos, esses ditadores, não preciso citar aqui o nome deles, alguns aqui do Ocidente, outros lá do Oriente, outros lá daqueles países mais ao norte, lá, da Ásia, todos eles dobrariam seus joelhos. Não necessariamente porque quereriam fazer isso, porque eles não teriam outra opção. Diante da visão que terão
eles simplesmente dobrarão seus joelhos. E eles dirão, Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará, toda língua, Jesus Cristo é o Senhor. Qual é o nosso privilégio? Nós já fazemos isso. Com alegria, voluntariamente, livremente, nós confessamos. E iremos confessar até a morte. Porque Ele é a nossa vida. Mas, irmãos, que cena será essa? Fico tão impressionado, às vezes, como quando vejo esses homens. Já disse, não quero citar nomes aqui. Mas me impressiona tanto. Porque eles olham as pessoas assim. Não é? Você já viu? Eles olham as pessoas assim. Eles se acham senhores do mundo. Não é? São os mais ricos, os mais poderosos, que têm mais poder. Especialmente esse, aí da América. Não é? Ele olha todos assim. Né? Mas vem o dia. Se ele estiver vivo, quando o Senhor voltar, esse joelho vai se dobrar. E essa língua vai dizer, Jesus Cristo é o único Senhor. E todos os outros mais. Por quê? Cristo não se agradou a si mesmo. Ele assumiu a forma de homem, ele assumiu a forma de servo, reconhecido em figura humana, assumiu a forma de servo, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz, desprezado, insultado. Quando Lucas vai concluindo o seu evangelho, meus irmãos, me impressiona tanto, ilustra para o meu coração tudo que nós estamos lendo em Romanos 15, sobre nos agradar a si mesmo. Nosso Senhor é preso no Getsêmani, ele é levado para a casa de Anás, na madrugada, em torno de meia-noite. Fica ali 1 hora, 2 horas, depois é levado para mais que isso, fica ali em torno até as 4 da manhã, depois ele é levado para a casa de Caifás, quando o dia está amanhecendo, de Anás, que era o sogro de Caifás, sumo sacerdote, ele é levado para lá, o espancam lá, colocam um capuz na cabeça dele. Significa que esse homem recebeu pena de morte. Ele não é mais digno de ver a luz do dia. Então eles o encapuçam e o esmurram. Então depois disso ele é enviado para Pilatos. E Pilatos o envia para Herodes, que era tetrarca da Galileia. Pilatos ficou sabendo que Jesus era galileu, Herodes estava ali, ele queria agradar Herodes, os dois estavam em inimizade. Então ele envia Jesus para Herodes, e Herodes fica numa alegria tremenda. Porque é dito que Herodes sempre quis ver Jesus. E até aquele momento ele nunca tinha visto Jesus. Herodes tinha mandado decapitar, por causa da sua corrupção e sensualidade, ele mandou decapitar o precursor do Senhor Jesus, João Batista. Herodes mandou arrancar a cabeça dele. Agora Herodes está diante do Redentor, que decapitou o precursor. O Senhor Jesus teve palavras até mesmo para Pilatos. Ele conversou com Pilatos. Você sabe? E um bom diálogo sobre a verdade, por exemplo. Sobre o seu reino não ser desse mundo. Muita coisa mais. Mas para Herodes, ele não abriu a sua boca. Ele condenou Herodes em silêncio. Sabe o que Herodes fez com ele? Tratou o Senhor como se fosse um distrator da corte. Alguém para distrair a corte. Então, os guardas de Herodes vinham diante de Jesus, colocaram nele um manto brilhante, manto que só nobres usam, reis usam, colocaram um bambu na mão dele, para simular um cetro, né? E os guardas se desfilavam, com ele assentado numa cadeira assim, numa poltrona. Eles iam passando diante de Jesus, se ajoelhavam, os guardas se ajoelhavam, cuspiam no rosto dele, tiravam o caniço da mão dele e batiam na cabeça dele, em fila, fazendo assim. E ele não abriu a sua boca. E dali então, Herodes o entrega de novo para Pilatos. E aí ele vai ser crucificado. Meus amados irmãos,
Por que que o nosso Senhor Jesus suportou tudo isso? Por quê? Imagina a distância entre o Senhor e essas pessoas. Imagina a distância de poder, de dignidade, de autoridade, de governo, de honra. Por quê? Por que ele se submeteu a isso? Aquele que não conheceu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, justiça de Deus é algo insondável. E é dito que por causa que o nosso Senhor realizou na cruz, a redenção, que nós já falamos um pouquinho sobre ela aí no livro de Romanos, redenção que há em Cristo Jesus, agora Deus olha para nós, essas misérias em pessoa, e diz assim: no meu filho, eles não têm para comigo nenhuma mácula, nenhuma dívida, nada. Eu os vejo como vejo o meu filho. Eu os amo como amo meu filho. Porque tudo o que pesava contra eles, os pecados, meu filho assumiu como sendo dele. Pense sobre isso, irmão. Pense, para que você veja o tamanho da tua salvação, da tua justificação. Teus pecados, nossos pecados, quero dizer teus, para que você pense bem pessoalmente. Teus pecados, ele assumiu como se fossem dele, como se ele tivesse cometido os pecados que você cometeu. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado. Por nós. Para que nele nós fôssemos feitos justiça. Coisa que estava muito longe de nós. Justiça. O que nós tínhamos de justiça? Fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, essa é a justificação pela fé. Então, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas machucaduras, nós fomos sarados. Por quê? Porque Cristo não decidiu, ele decidiu, não se agradou a si mesmo. Ele não quis se agradar, podia se agradar. Cristo não se agradou a si mesmo, diz o texto. Pelo contrário, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Que maravilha, irmãos. Como que nós não vamos amar o nosso Senhor? Como que nós não vamos dizer: Senhor, o Senhor tem direito de tudo. É aquilo que nós chamamos de tudo. Tudo. O que nós temos, podemos chamar de tudo? Ele é o Senhor de tudo e de todos. Cristo não se agradou a si mesmo. E nós, irmãos? Ah, nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós lutamos, nós insistimos, nós brigamos. Nós tentamos manter posições, honras, dignidades. Né? E aí isso vai envolver disputas, ciúmes, cara virada uns para os outros. Ah, esse é muito chato, o outro é muito impertinente, o outro é insuportável, o outro é não sei o quê. Não é? Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Mas não queria terminar isso e prosseguir com uma nota negativa, não. Gostaria de terminar, negativa entre aspas. Queria seguir com uma nota positiva. Sabe qual é a nota positiva? Esse Cristo, nenhum outro. Esse que conheceu tudo isso, experimentou tudo isso. Ele, pessoalmente, através
do Espírito Santo, que é um com ele. É o Espírito de Jesus Cristo. Ele veio e fez habitação nesse tabernáculo, que antes era um tabernáculo caído. Ele fez morada nesse tabernáculo. E agora, meus irmãos, agora nós temos um tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nesse texto que estou citando, 2 Coríntios 4, Paulo vai dizer assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos. Qual cristão não fica perplexo por muita coisa? Mas não desamparado. Abatidos até, ele diz, Paulo, abatidos, mas não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esse sempre vai ser o caminho da edificação da igreja. Os irmãos querem que em Santo Antônio do Monte haja um testemunho vigoroso, bonito, robusto, glorioso do Senhor. O Senhor tem uma pergunta para vocês, se vocês desejam. Minha pergunta é: quantos de vocês estão dispostos a morrer? Morrer para si mesmo, morrer para suas preferências, morrer para os seus alvos. A maioria deles inalcançáveis, né? Mas são alvos que nós colocamos. Morrer para suas metas, suas coisas, seus prazeres, lazeres e etc. Permitir que o Senhor ordene cada aspecto da sua vida, para ser uma vida simples, ordenada, limitada, tranquila, sem ambições, correrias, loucuras, desvarios, devaneios, ilusões. Não é? Quantos estão dispostos a morrer? Porque se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu sinceramente creio que os irmãos estão compreendendo isso. Então que o Senhor ajude os irmãos a entrarem nisso. Sabe por quê? Amanhã é sexta-feira. E nosso tempo aqui vai terminar. Como dizia nosso irmão Tiago pela manhã, o que vamos fazer com aquilo que o Senhor está nos dando? Não posso dizer lhes dando, porque eu estou incluído nisso. Porque o Senhor está nos dando nessa comunhão. O que nós vamos fazer com isso? Depois de amanhã. Será que nós vamos retomar isso? Meditar novamente, orar sobre isso com seriedade? Quem sabe ouvir tudo de novo que nós estamos falando aqui nessas meditações. Lá no nosso quarto quietinho, sem celular, sem barulho, sem nada. Só você e Ele. Com a palavra dele aberta e ouvindo de novo. O que o Senhor nos tem dado e nos tem falado nesse tempo de comunhão. Porque sinceramente creio no meu coração que o Senhor nos tem dado um tempo distinto dessa vez, de todos os outros que tivemos, desde o início. Talvez seja pelo tempo importante que os irmãos têm vivido aqui, nessa comunhão. Mas, irmãos, tomem cuidado. Por um lado, não desprezem o dia da visitação do Senhor para com vocês. Não é comum mais jovens se chegando assim, tantos jovens se batizando ao mesmo tempo, despertamento de famílias, de casais. Não é comum. É sinal que o Senhor, na sua bondade, Ele está soprando algo mais de vitalidade para vocês. E isso se chama visitação. Mas lembra que o Senhor falou para Jerusalém, que matava os profetas, apedrejava os que lhe eram enviados. Ele disse: eu quis reunir teus filhos como galinha reúne os pintinhos, mas vós não quisestes. Não compreendestes o dia da tua visitação. Então que o Senhor ajude os irmãos a compreender essa visitação que estão tendo e o que fazer com ela. E sabe o que devem fazer com ela? Meditar
Irmão, por amor ao teu progresso espiritual no Senhor, medite, aprenda a meditar. Comece com 20 minutos das suas 24 horas. 20 minutos. E feche tudo. E se isole de tudo. E tome as escrituras. Tome o que você tem ouvido nesses dias e ouça de novo, você e o Senhor. E peça ao Senhor que a luz vá entrando fundo no seu coração. Bem fundo. Bem mais fundo do que até aqui tem ido. E o resultado, irmão, será nítido. Será nítido até para você. E para sua esposa, e para os seus filhinhos, e para os irmãos. E o que mais importa, reunindo isso tudo, para o testemunho do Senhor Jesus. João disse assim, achei-me na ilha chamada Patmos, exilado, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós estamos aqui na terra, até que o Senhor nos conserve, só por causa dessas duas coisas. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou não. Nós estamos aqui para que mais? Não é? Então que o Senhor nos ajude a ponderar essas coisas. Cristo não se agradou a si mesmo. Que Ele encontre caminho em nós para fazer o mesmo conosco. Vamos seguir um pouquinho mais. Já temos até que adiantar um pouco aqui no nosso tempo. Verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, tudo. Todo o Velho Testamento, todas as escrituras proféticas, que até então havia, né? Quando Paulo escreveu Romanos, não havia ainda, é claro, as escrituras do Novo Testamento, só as do Velho Testamento, só as escrituras proféticas. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Que o Senhor também não permita que nossos corações caiam naquele engano de pensar que o Velho Testamento tem lá o seu lugar, porque os livros lá são importantes, porque vão designar como tudo começou, o trato de Deus com a humanidade, a criação, a escolha de Abraão, lá no iniciozinho, Gênesis 11, né? Então vai mostrar a sequência dos patriarcas, o trato de Deus com a nação judaica, então vieram os reis, tudo numa sequência histórica, é importante saber, temos um berço histórico, desde a criação, né? Amém por tudo isso. Então temos lá os reis, Salomão, Davi, nosso Senhor Jesus dessa linhagem, o filho de Davi. Então tudo certinho, importante, é a nossa base, é nosso fundamento, meus irmãos. É muito mais que isso. 39 livros, é a maior parte da Bíblia, as escrituras proféticas do Velho Testamento. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Significa que a pessoa de Cristo está lá embutida em todos os escritos do Velho Testamento. Precisamos ver Cristo de Gênesis a Malaquias, porque Ele está lá. Está na tipologia, está na profecia, está na poesia, os 5 livros proféticos, não é? Cristo é o centro de todas as escrituras. Então, aí está o verso 4. Tudo para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir. Por isso fomos a Filipenses 2, não é? O mesmo sentir de uns para com os outros, segundo ou de acordo com Cristo Jesus. Para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Esdras, naquela segunda leva de cativos, retornando da Babilônia para Jerusalém, já agora no tempo de Neemias, então já estamos no terceiro retorno com Neemias, poucas pessoas nesse caso voltaram com Neemias, Esdras já estava lá. É dito no livro de Neemias, capítulo 8, que aqueles judeus, eles pedem que o livro da lei seja trazido. E Esdras era considerado para eles o escriba. Então a importância dele lá na Babilônia. Foi ele quem reuniu os livros, a grande maioria dos livros do Velho Testamento e os agregou. Então Esdras é o escriba. Até hoje ele é reconhecido entre os judeus como o escriba, por excelência. Então eles convocaram Esdras para trazer o livro da lei para ler diante do povo. O texto é tão lindo, irmãos. Neemias 8.
Porque diz assim, que eles estavam na porta das águas. É aquela porta na cidade de Jerusalém, que hoje é a cidade velha, que dá para os tanques. Por isso é chamada porta das águas. Por ali eles saíram para buscar água. O povo se reuniu na porta das águas. Que figura linda. Porque dali iria fluir agora a verdadeira água. Eles montaram um palanque ali, iam ler a lei e fizeram isso desde a alva, mais ou menos 6 horas da manhã, até o meio-dia. 6 horas. Se revezando e lendo a palavra e explicando para o povo na porta das águas. E é dito assim, o povo se reuniu como um só homem. Um só homem. Meus irmãos, nós não podemos imaginar o que o nosso Senhor é capaz de realizar quando realmente Ele tem um testemunho robusto assim. Quando sendo muitos, nós realmente estamos unidos e reunidos, inclusive, como um só homem. Por quê? Porque há um coração, há uma mente, há um alvo, há uma busca, há um centro. Então nós nos reunimos como um só homem. Experimentamos na prática o que Paulo chama de a unidade do Espírito. Meus irmãos, quanto mais for sendo realidade entre nós, os caminhos do Senhor desimpedidos no nosso coração, os entulhos retirados, mais de Cristo sendo formado em nós. E o povo de Deus se reúne, não tem limites. Para o que o Senhor pode falar e fazer nessa situação. Em termos de visão, graça, unção, vida, revelação, convicção de quem Cristo é, de quem nós somos. Não tem limites. E é isso que Ele deseja fazer conosco. Os irmãos iam se reunir nessa realidade, naquele salão lá da cidade, não iam querer sair de lá. Igual aconteceu com esse povo aqui em Neemias capítulo 8, da alva até meio-dia. Eles não queriam ir embora não. Porque quando isso estava se completando, diz que eles estavam prostrados, adorando, chorando, se alegrando, chorando de alegria. Porque eles tinham a Torá, olha isso, eles tinham a lei na Babilônia. Mas a posição, a base estava errada, não é? O lugar de encontro, de culto ao Senhor não era na Babilônia, era em Jerusalém. Quando então eles estavam na posição adequada, na posição correta, altar edificado, templo restaurado, não é? Muros edificados, então agora sim. Então agora aquilo que toca o testemunho do Senhor estava bem. Olha onde começou. O altar. O altar fala de consagração. Romanos 12. Então quando eles firmaram o altar sobre as suas bases, inimigos estavam do lado, querendo comê-los. Mas eles não edificaram os muros primeiro. Eles edificaram o altar primeiro, nas suas bases. Porque eles compreenderam que se o altar, a adoração, a consagração, o centro do culto deles estivesse adequado, eles não precisavam temer inimigo nenhum. Nenhum problema com os inimigos. Porque havia uma promessa dos profetas. Sabe qual era? Eu serei para o meu povo um muro de fogo ao seu redor. E o Senhor foi um muro de fogo para o seu povo muitas vezes durante a história deles. Confundindo os inimigos, fazendo com que os inimigos se matassem a si mesmos, quando estavam pelejando contra o povo de Deus. Não é? Levando uns poucos lá com Gideão para destruir os midianitas, mais uns poucos para rodear a muralha de Jericó e tudo desabar. Não foi? Eles tinham uma história, irmãos, e compreenderam que se o altar estivesse no lugar adequado, eles podiam virar as costas para o inimigo. Eles não precisariam temer os inimigos. Então, isso está escrito apenas como história? Ou isso fala de realidades espirituais? É claro que fala de realidades espirituais. E o altar, na verdade, que foi o primeiro a ser restaurado, fala de duas coisas. A primeira coisa é a centralidade da pessoa e da obra de Cristo. Precisamos nos reunir, irmãos, com Cristo, sua pessoa e sua obra, no centro. O centro não é ninguém, o centro não é palavra nenhuma, o centro não é ministério nenhum. O centro é Ele, vê-lo é o centro. Sua pessoa e sua obra. E também o altar fala de consagração, que já compartilhamos em Romanos 12. Né? Então, reunidos como um só homem. E a palavra de Deus jorrou da porta das águas. E levou aqueles irmãos a uma restauração tão linda,
uma renovação de amor pelo Senhor, uns pelos outros, pela palavra, não é? Isso não tem acontecido com os irmãos. Os irmãos não têm tido um amor renovado pela palavra. Por quê? O que aconteceu com você? Quem produziu isso? Quem que te empurrou para isso? Quem que está te convencendo disso? Por que você está sendo atraído? Graças a Deus, irmãos. Que o Senhor ajude os irmãos a conhecer o Kairos em que estão vivendo. Discernir o tempo. E não perderem esse tempo. Nutrirem uns aos outros. Se manterem juntos, se resguardarem, se salvaguardarem. Reforçarem as reuniões de casas, o companheirismo uns com os outros. Não se enfurnem em trabalho. Procurem ter mais condição de ter coração mais desimpedido, mais desobstruído, mais leve. Para estarem mais juntos, se ajudando, falando de coração um ao outro, se abrindo um com o outro, orando um pelo outro, crescendo com saúde. Há irmãos aqui entre vocês que já cooperaram em tempos anteriores em serviço e hoje não cooperam mais. Será que não há uma proposta, um propósito do Senhor em restaurar essas vidas também? Me parece que há. Será que há caminho? O Senhor sabe. Claro que depende de algumas coisas. Mas irmãos, o Senhor faz coisas inimagináveis para nós. Com um toque, uma visitação. Coloca um homem ereto, quebrado, numa visitação. Então, que o Deus de paciência e consolação, como disse Paulo aqui, vos encha dessa expectativa. Os irmãos precisam manter essa expectativa nos seus corações, porque não foi homem nenhum que produziu isso no coração de vocês. Foi o próprio Senhor. Então mantenha uma expectativa viva nos seus corações, de que o Senhor vai fazer algo mais nessa assembleia entre os irmãos aqui. Orem por isso. Clamem, batam na porta do Senhor por isso. Os problemas que os irmãos estão enfrentando têm uma única finalidade: trazer à luz coisas interiores. Deixe que o Senhor traga, porque precisam ser trazidas. Vidas precisam ser revistas, relacionamentos precisam ser revistos, coisas precisam ser ordenadas, para que o Senhor possa ter um tabernáculo de reunião entre os irmãos. Eis aqui estou, os filhos que Deus me deu. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Que privilégio nós temos, não é? Vamos terminar por hoje, mais um pouquinho, até o verso 13. Verso 7 ainda não concluímos. Verso 6 nós estávamos dizendo concordemente, está vendo? E a uma voz. Por isso nós citamos Neemias 8. Reunidos na porta das águas como um só homem. Então concordemente e a uma voz. Glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Como? Vamos acolher os simpáticos e desprezar os antipáticos. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Para Cristo não tem simpático nem antipático. Não é? Não tem rico nem pobre, não tem preto nem branco, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem grego, nem bárbaro, nem cita. Porém, Cristo é tudo e em todos. Cristo nos acolheu, como? Ou para quê? Para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios. Essa é uma citação do Salmo 22. E cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Alegrai-vos, ó gentios. Que bênção! Aqui estamos nós. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Quanta ênfase, né?
nos gentios que estavam fora da aliança, fora das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Como ele disse, escrevendo aos Efésios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança. Vamos concluir aqui. Olha aí. Vos encha de todo gozo, irmãos, e paz no vosso crer. Lembra que nós falamos pela manhã? O que nós experimentaremos na nossa realidade eterna com o nosso Senhor, conhecendo-o mais, sendo servido por Ele, com o que Ele nos dará de si mesmo, do conhecimento de si. Vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, não é? Isso será para nós um gozo inefável, um gozo inexplicável, um gozo insuportável, enquanto nós estamos aqui nessa condição. Mas graças a Deus, por esse bendito Espírito Santo, é assim que termina o verso 13, olha aí, por esse bendito Espírito Santo, esse Deus da esperança já quer e pode nos encher de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Agora eu vou ler o último verso, para a conclusão de hoje. Abra, por favor, 1 Coríntios 9. Primeiro aos Coríntios 9. Vamos diretamente ao verso 19. Você fica feliz quando, de alguma maneira, pela bondade do nosso Senhor e pelo ministério do Espírito Santo, Ele ministra assim alguns segredos no seu coração que você diz, meu Deus, essa aqui é uma chave para a minha vida. Vou tomar essa chave, vou pôr aqui no meu chaveiro, já tenho algumas, vou colocar mais essa chave aqui. É muito bom, não é? Porque parece que abre tantas portas ao mesmo tempo, né? Porque o Senhor clareou algo que tem capacidade de ordenar muita coisa na vida da gente. Então a gente chama de uma chave. Aqui tem uma chave. Vamos ver se o Senhor vai te conceder essa chave. Ou você não vai ficar só na leitura. Peçamos ao Senhor que não. Olha isso. 1 Coríntios 9, 19. Porque, sendo eu livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Vou te mostrar o tamanho dessa chave. Nós só podemos ser servos de todos, que é o que nós estamos lendo em Romanos 15. Não agradarmos a nós mesmos, servir uns aos outros. Só podemos ser servos de todos se nós formos livres de todos. Acho que você não compreendeu ainda, vou ajudar mais um pouquinho. Para que nós possamos ser servos de todos, nós temos que ser livres de recebermos de outros glórias, louvores, aplausos, reconhecimento, gratificação. Senão nós não somos livres deles, nós somos dependentes deles. Dependo de sua aprovação, dependo do seu reconhecimento, dependo de você me louvar, dependo que você me reconheça, dependo que você me honre, dependo que você me respeite. Mas se eu sou livre de todos, então posso ser escravo de todos. E aí eu posso ganhar alguns. Olha, irmão, deixa eu concluir assim. Preciso ser muito cuidadoso aqui. Demais. Senhor, me ajude. Nós precisamos ser livres de nossas esposas. Tem maridos que nunca conseguem ser livres das suas esposas. As esposas são o termômetro deles. Quando ela amanhece, ele já está olhando para a cara dela. Conforme o humor dela, vai ser o humor dele. Ele é totalmente dependente. Totalmente dependente dela. Como ela está, como ela não está, do que ela acha, do que ela não acha, do que ela pensa, do que ela não pensa. Não significa, irmãos, que nós não temos que ter para com elas o máximo de cuidado, carinho, atenção, serviço. Somos escravos de todos, não é assim? Então deveríamos ser. Mas se não formos livres de sermos por elas
honrados, respeitados, dignificados, reconhecidos, seja lá o que for, nunca nós seremos servos delas. Eu estou tocando um relacionamento mais íntimo, porque serve para todos. Imagine na vida da igreja. Nós, como poderíamos viver a vida da igreja se não formos livres de todos? Mas lembre-se, o outro lado da verdade é, sendo livre de todos, porque eu sou livre de todos, eu não sou independente. Os irmãos, que pouco me importa. Eu não dependo dos irmãos. Né? Eu sou um cristão autônomo. Será que é isso que o texto está dizendo? Não. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Exatamente porque sou livre. Imagine se nosso Senhor Jesus, Paulo, os apóstolos, fossem dependentes da opinião dos outros para servi-los. O que você acha? Dependentes da aprovação dos outros para servi-los. E eles foram injuriados, foram ultrajados, foram vilipendiados, foram acusados, etc. E sempre servindo a todos. Paulo está aí, olha o Paulo dizendo isso. Sendo livre de todos. Eu sou livre de todos. Eu vou ousar explicar mais a linguagem de Paulo, porque nós temos as outras epístolas dele, certo? Então não estou fazendo elucubração aqui não. Paulo era livre de todos, sabe por quê? Porque ele era um verdadeiro escravo de Cristo Jesus. Então, digamos, tudo que ele buscava como um homem, ele encontrou em Cristo Jesus. Então ele é livre de todos. O que ele espera das pessoas? Ele encontrou tudo em Cristo. Entendeu? Ele vai escrever assim em Coríntios, olha, ele, Cristo, 1 Coríntios 1,30, ele, Cristo, Cristo se nos tornou, da parte de Deus, em sabedoria, justiça, santificação e redenção. De modo que aquele que se glorie, não na sua esposa, não nos seus filhos, não na igreja, não nos irmãos, não nas coisas que tem, ou seja o que for. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo compreendeu, já vou concluir, que todas as riquezas que ele poderia possuir estavam em Jesus Cristo. E ali ele estava totalmente satisfeito. Então ele era livre de todos. E livre de tudo. Sei ter abundância e sei ter escassez. Sei ser honrado e sei ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Livre de todos. E livre de tudo. Quando somos humilhados, a tendência é depressão. Quando somos honrados, a tendência é soberba. Quando temos abundância, a tendência é sou suficiente. Quando temos escassez, a tendência é murmuração. Paulo não se ensoberbecia, nem se deprimia. Paulo não se considerava suficiente. Nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou. Ele nunca se considerou suficiente em nada e também nunca murmurou por nada. Ele quem escreve aos Filipenses, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Por quê? Porque ele era livre de todos. Então foi um maravilhoso servo de todos, o apóstolo Paulo. Irmão, esse caminho está aberto para nós. Vamos orar sobre isso. E aí nós vamos poder ser servos de nossas esposas, servos de nossos filhos, servos dos irmãos, servos do mundo. O mundo precisa ser servido, não precisa? Precisa. Nós temos que ser livres dele para servi-lo. Vamos orar. Terminamos então. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse tempo de comunhão e meditação. Nos ajuda a compreender essas coisas, Senhor, que por nós mesmos não alcançaríamos. Dá-nos sabedoria, revelação, entendimento espiritual, Senhor. Ministra a nós, Senhor, para que essas realidades não fiquem na teoria, mas concede-nos verdadeiras chaves, Senhor, que abram um caminho novo, vivo, claro, para que possamos avançar na nossa jornada com o Senhor, no nosso conhecimento do Senhor e nos nossos relacionamentos uns com os outros. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser, sim, livres de todos e de tudo.
para que sejamos servos de todos. Qualifica-nos, Senhor, nós te pedimos. No teu precioso nome. Amém.